E nós vamos estudar aqui a palavra de Deus no livro de Esdras. Esdras, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 1. Esta é a lista dos homens exilados da província que voltaram do cativeiro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, os tinha levado para a Babilônia e agora voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. Eles vieram na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Banaá, a lista dos homens do povo de Israel. Os descendentes de Parós, 2.162. Os descendentes de Cefatias, 362. Os descendentes de Arã, 775. Os descendentes de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e Joabe, 2.812. Os descendentes de Elão, 1.254. Os descendentes de Zaru, 945. Os descendentes de Zacai, 760. Os descendentes de Bani, 642. Os descendentes de Bebai, 623. Os descendentes de Asgade, 1.222. Os descendentes de Adonicão, 666. Os descendentes de Bigvai, 2.056. Os descendentes de Adim, 454. Os descendentes de Ater, de Ezequias, 98. Os descendentes de Bezai, 323. Os descendentes de Jorá, 112. Os descendentes de Assum, 223. Os descendentes de Gibar, 95. Os descendentes de Belém, 123. Os homens de Netafate, 56. Os homens de Anatote, 128. Os descendentes de Asmasvete, 42. Os descendentes de Kiriate Jearim, de Jefirá e de Beerote, 743. Os descendentes de Ramá, de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os descendentes de Nebo, 52. Os descendentes de Magibis, 156. Os descendentes de Outrelão, 1.254. Os descendentes de Arim, 320. Os descendentes de Lode e de Adite e de Ono, 725. Os descendentes de Jericó, 345. Os descendentes de Sená, 3.630. Os sacerdotes e os descendentes de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os descendentes de Imer, 1.052. Os descendentes de Passur, 1.247. Os descendentes de Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua e de Cadmiel. Os descendentes de Adavias, 74. Os cantores e descendentes de Asaf, 128. Os descendentes dos porteiros, descendentes de Salum, de Ater, os de Teumon e de Acube, de Atita, de Sobai, ao todo 139. Os servidores dos templos, os descendentes de Zia, Azufá, Tabaote,
os descendentes de Queros, de Sia, de Padom, os descendentes de Lebana, de Agaba, de Acube, os descendentes de Agabe, de Sanlai, de Anã, os descendentes de Gidel, de Gaar, de Reaías, os descendentes de Rezim, de Necoda, de Gazão, os descendentes de Uzá, de Pazeia, de Bezai, os descendentes de Asná, de Meunim, de Nefuzim, os descendentes de Baquebuque, de Acufá, de Arur, os descendentes de Baslute, de Meida, de Harsa, os descendentes de Barcos, de Sisera, de Tamá, os descendentes de Nesias, de Atifá, os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, de Soferete, de Paruda, os descendentes de Jalá, de Darcom, de Gidel, os descendentes de Safatias, de Atil, de Poquerete, Hasebaim e Ami. O total dos servos do templo e dos descendentes dos servos de Salomão foram 392. Estes foram os que voltaram das cidades de Tedmelá, de Tel-Harsá, de Querube, de Adã e de Emer, mas não puderam provar que suas famílias descendiam de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias, Necoda, 652. Os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós, de Basilai, homem que se casou com a filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Esses procuraram seus registros entre os registros das famílias, mas não encontraram. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. O total de todo o grupo chegou a 42.360 homens, além de seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 200 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos chefes das famílias foram ao templo do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra 61.000 dáricos, 5.000 minas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes e os levitas, os cantores, os porteiros e os servos do templo, bem como os demais israelitas, se estabeleceram nas suas cidades. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Nós lemos a Tua palavra e precisamos que o Teu Espírito nos ajude, nos dê compreensão da Sagrada Letra, e que o Teu Espírito trabalhe os nossos corações para nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e Te damos graças. Amém. Muito bem, queridos, é um capítulo bem complicado, né? Um capítulo difícil, porém, nós podemos dizer que este capítulo é um memorial sobre a graça e o cuidado de Deus para com o seu povo, como também é um memorial à força do povo de Deus. E esse capítulo começa então de uma forma bem direta, né, dizendo: esta é a lista
dos homens exilados da província que voltaram do cativeiro, a lista dos homens do povo de Israel. E então nós somos aqui apresentados primeiramente a 11 nomes, né? Nomes que são difíceis até mesmo de pronunciar, a gente vai até gaguejando aí para pronunciar. E depois aparece o nome de mais 100 nomes de pessoas, né? E alguns podem até perguntar, para que a gente lê um texto desse, né? Qual é o significado de tudo isto? E é tão importante que Neemias capítulo 7 vai repetir essa mesma lista, talvez com alguma variação na pronúncia do nome, né? Na escrita do nome. Mas por que a Bíblia mostra um texto com cerca de 125 nomes? Na verdade, a maioria passa batido aqui, né? Olha o capítulo e lê ali dos versos 1 ao 2 e depois a partir ali do 66, né? E fala, o resto não precisa ler. Quando a gente chega lá em Mateus capítulo 1, aquela tremenda lista de nomes, a gente passa por cima, né? E aí chega lá em Lucas, mais uma lista e a gente, é só nomes, e a gente passa por cima. Mas queridos, por que Deus fez com que isto estivesse nas Escrituras? Eu sempre lembro, isso no começo da minha vida cristã, estava na escola dominical com meus 16, 17 anos de idade, e foi um pastor lá, e ele contou uma história. Ele e alguns pastores, né, estavam sempre juntos, e junto com eles estava sempre um rapaz com uma deficiência mental. Tinha muita dificuldade com as coisas, de compreensão, de falar, mas ele vivia no meio dos pastores. E aí eles foram para um acampamento, e chegou numa manhã, um pastor olhou para o outro e falou: você prega hoje? Ele falou: rapaz, não tem nada preparado não. Aí olhou para o outro: e você pode pregar? Cara, não tem nada preparado. E o menino no meio deles, e o menino fala: eu prego. Aí um olha para o outro e agora? Eu falei que não tem, você falou que não tem. Ele falou que não tem e ele disse que tem. Vamos deixar ele pregar. Aí o menino abre em Mateus capítulo 1 e começa a ler a genealogia de Jesus. Os pastores olham para o outro e falam: que vai dar isso? Aí o menino acaba de ler e diz assim: irmãos, vocês estão vendo toda esta lista de nomes? Foram todos homens que serviram a Deus de alguma forma. Vocês me conhecem, sabem que eu não tenho capacidade para fazer praticamente nada. Mas, e vocês? Estarão à disposição de Deus como estes homens? E não falou mais nada. E toda aquela congregação acampada ali começou a chorar diante do Senhor e pedir perdão a Deus por não se oferecer a Deus como deveria se oferecer. Então Deus pode usar um texto deste, que a gente muitas vezes passa por cima. Mas queridos, infelizmente, como eu disse, a maioria das pessoas não gostam muito, né, de genealogia, da história destes homens. Mas é incrível como você, talvez não todos, é capaz de escalar o seu time de futebol. Eu conheço pessoas que conseguem falar a escalação do seu time de muitos anos atrás. Tem prazer nisso, mas não tem prazer numa lista de nomes
escritos na palavra do Senhor. Mas, mais uma vez, por que encontramos nas Escrituras esta lista de nomes tão longa e que é repetida por Neemias? E o versículo primeiro mostra claramente: esta é a lista dos homens exilados na província que voltaram do cativeiro. Isso mostra, queridos, quando Deus leva Esdras e depois Neemias a escrever nome por nome, isso mostra que o Senhor conhece pessoalmente o seu povo. Para Deus nós não somos um monte de gente. Para Deus nós não somos uma multidão de pessoas. A igreja não é números, a igreja não é uma multidão. A igreja é formada por pessoas que Deus conhece pessoalmente. Pessoas com quem Deus quer se relacionar. Isso mostra que Deus tem uma relação pactual com o seu povo, né? Que mostra um vínculo de amizade que Deus tem com os seus filhos. Nós aprendemos ainda nesse texto que pessoas comuns, pessoas que a maioria nem se interessa em ler seus nomes, são pessoas usadas por Deus na concretização do seu plano redentor através do mundo. Nós vemos que não somente líderes, não somente sacerdotes, mas pessoas comuns, pessoas do povo, são importantes na realização dos propósitos de Deus. Então esta é uma lista do povo de Deus. E uma razão pela qual esses nomes foram aqui incluídos, e um número de pessoas foram aqui incluídos, provavelmente seria para proporcionar uma alegria especial para as gerações vindouras. Saber que eles faziam parte de uma família que foram usados por Deus. E caso fosse necessário, incentivar pessoas em meio à oposição, incentivar as pessoas a perseverar, tanto Esdras como Neemias podiam apontar para estes homens, para estes nomes, e dizer: honrem o sacrifício que eles fizeram, e então imitem a fé destes homens no meio de lutas e dificuldades. E essa, de fato, é uma motivação nobre, muito significativa, mas não a principal razão de ter esta lista aqui nas Escrituras. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos entender que a Bíblia é um livro a respeito de Deus. E a regra mais segura para nós interpretarmos qualquer passagem das Escrituras, incluindo esta, que traz este monte de nomes, é perguntar: o que isso me ensina a respeito de Deus? E no caso aqui, de Esdras capítulo 2, nós aprendemos a respeito da fidelidade de Deus à sua aliança. Deus é fiel à sua palavra. Nós vimos na semana passada que no ano de 538 a.C., Ciro o persa emitiu esse decreto permitindo que o povo exilado de Deus retornasse para Jerusalém e então reconstruísse o templo. E esse decreto, nós vimos também, foi o cumprimento de profecias das Escrituras, como de Isaías 44 e 45 e Jeremias capítulo 25, no capítulo 29. E quando a gente lê lá no livro de Daniel, no capítulo 9, nós vamos perceber que o texto de Jeremias foi usado como incentivo para Daniel nos últimos dias. Então, como nós vimos também, o exílio foi uma época de grandes provações. E muitos dos exilados, na verdade, morreram durante o exílio, durante o cativeiro. Mas também um grande número de pessoas que foram exiladas, eles acabaram
se adaptando àquele novo ambiente na Babilônia. E quando o decreto foi emitido, eles decidiram permanecer lá onde eles estavam, não quiseram voltar. Então, de certo ponto de vista, a vida na Babilônia não foi ruim para aquelas pessoas. Mas na verdade, queridos, era um teste. O exílio foi um teste para a fé das pessoas nas promessas de Deus. Porque quem estava esperando pela promessa de Deus, quando veio esse decreto, por melhor que fosse a situação na Babilônia, aqueles que esperavam pela promessa de Deus decidiram voltar, dizendo: olha, a vida está muito boa aqui, mas eu prefiro estar no lugar que Deus me quer. Então, queridos, a gente entende que tempos de prosperidade é um teste para a fé das pessoas, é uma prova. Quantos estão dispostos a deixar o seu comodismo, né? O seu bem-estar, o seu prazer, para se envolver com o propósito de Deus, para se envolver com a promessa de Deus? Então, grande parte das pessoas resolveram permanecer. Mas é interessante que lá no capítulo 1, no verso 5, traz algo muito importante para nós notarmos, que realmente as famílias que decidiram voltar, diz o texto, estavam aqueles cujos corações Deus despertou. Foram pessoas despertas por Deus. E quando a gente olha para Efésios, nós vemos o apelo do apóstolo dizendo: desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. É uma ordem da palavra: desperta. Você que está nessa sonolência espiritual, desperta. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para a sua vida. Saia do seu conforto, saia da sua zona de conforto para se envolver com o plano, com o propósito de Deus para a sua vida. Desperta, tu que dormes. Sai do meio da morte, sai dessa estagnação. Seja ativo na obra de Deus, se envolva com o plano, com o propósito de Deus para a sua vida. Deus não te chamou simplesmente para você ser um assistente, um público, um observador. Deus te chamou para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do Deus vivo. Nada no seu corpo é inativo. Então nada no corpo de Cristo pode ser inativo. E o apelo é este: desperta. E quando a gente olha aqui para Esdras capítulo 2, nós vemos que Esdras foi escrito depois que o povo já estava lá de volta, né? Depois que a jornada havia terminado. E Esdras omite toda a viagem, tudo o que aconteceu durante a viagem. Esdras não fala nada sobre a viagem deste povo. Esdras coloca o seu foco em coisas que são realmente relevantes, que são os nomes, porque esses nomes representam pessoas. Pessoas são importantes, não fatos, não acontecimentos, não milagres. Pessoas são importantes. E por isso o foco de Esdras são as pessoas, são os nomes. E a gente vê aqui no verso 1 que esses grupos são identificados como filhos da província, filhos de Judá, que era o povo de Deus. Sim, eles eram o povo de Deus, o povo que havia recebido as promessas do Senhor, e sabiam que o cumprimento seria impossível na Babilônia. As promessas de Deus para o seu povo não se cumprem na Babilônia. As promessas de Deus para o seu povo hoje não se cumprem no mundo.
E é por isso que Paulo diz em Efésios: sai dentre os mortos, levanta-te e sai desse meio. E Paulo fala também na carta aos Coríntios para sair do meio do povo impuro. Ele não está dizendo para nós nos isolarmos em um lugar qualquer, né? Por exemplo, pegar uma fazenda para pôr só crentes lá dentro, sai do mundo, né? Não é isso. Ele diz: sai do contexto do mundo, sai do contexto do mundo, porque as promessas de Deus não podem se cumprir em outro lugar a não ser no lugar que Deus tem estabelecido, e no nosso caso, a igreja. O exílio na Babilônia simbolizava o juízo de Deus sobre aquela nação, como que se Deus tivesse abandonado aquele povo. Mas o retorno e a maneira como esse retorno aconteceu simbolizava que a promessa que Deus tinha feito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, verso 17, não tinha sido esquecida. Deus jamais se esquece das suas promessas. Deus diz: eu zelo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Em outro texto ele diz: eu disse e eu farei. A Bíblia diz que a palavra do Senhor jamais volta vazia, mas ela sempre vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Deus nunca se esquece da sua promessa. Então aqui, queridos, a gente vê que o número das pessoas que retornaram foi 42.360. E na verdade esse é um número bem problemático, porque ela não bate, esse número não bate com a soma de todos esses nomes e seus descendentes. Há uma diferença aí de 12.542. E alguém então diz: existe uma contradição? Queridos, a Bíblia nunca tem contradição. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus, não há erros nas Escrituras. Então, como a gente pode explicar essa diferença e por que a gente vai entrar nesse assunto? É mais provável que a lista dos nomes esteja incompleta. Na hora que estava sendo feita ali a lista, talvez alguns não tinham registro, e então o total não bate. Mas se você ler lá em Neemias, você vai ver que é o mesmo número, 42.360. E nós então precisamos notar, queridos, que a maioria das pessoas permaneceu na Babilônia. Então, ainda que Esdras está citando o nome de família e seus descendentes, talvez alguns não quiseram voltar. Então não há essa concordância, os números não batem aqui. Muitos, como eu disse, não voltaram porque alcançaram uma boa posição na Babilônia. E por isso o foco de Esdras e de Neemias vai recair sobre aqueles que retornaram. E o número dos que retornaram é 42.360. Mas se a gente notar, querido, esse número também não vai bater com o número que Deus havia dito para Abraão, quando ele disse: a sua descendência será como as estrelas do céu. Então 42.000 não bate com o número de estrelas no céu. Mas na verdade, queridos, é que o povo de Deus, tanto naquela parte da história, como em várias partes da história, o número do povo de Deus é sempre pequeno. Mas existe um provérbio popular que diz que é de pequenas sementes que nascem grandes árvores. E a Bíblia diz que Deus jamais despreza as coisas pequenas. Se a gente olhar para a própria igreja, como que a igreja do Senhor Jesus nasceu?
tinha no máximo 120 pessoas. Ainda que naquele dia 3.000 pessoas foram acrescentadas. Mas quando a gente olha para todos os fatos, a igreja é sempre pequena em relação ao grande número de pessoas que existem no mundo. Mas de qualquer forma, queridos, a gente pode entender que os números aqui nas Escrituras, eles simbolizam duas coisas muito importantes. Uma é um processo de peneiramento que Deus usa para separar o trigo do joio. Ok? E a segunda coisa que a gente vai aprender é que a presença da mão preservadora de Deus assegura que nos tempos mais sombrios, Deus sempre vai preservar um remanescente, segundo a sua eleição de graça. Então, Ele desperta pessoas, e Ele então mantém o seu remanescente sobre a terra. E tudo isso, queridos, mostra que Deus é fiel. Deus foi fiel na época de Esdras, Deus é fiel nos dias de hoje. E é por isso que nós não podemos desprezar, como diz Zacarias capítulo 4, verso 10, o dia dos começos humildes. Então é importante notar que Esdras, posteriormente, lá no capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 10, ele vai usar muito a expressão: o Deus de nossos pais, o Deus de vossos pais. O que isso significa, queridos? Significa uma continuação de ministério e de propósito. Esdras estava dizendo que quando aquele povo assumisse novamente os propósitos de Deus, eles estariam dando continuação. E isso que a igreja precisa entender hoje, que nós somos uma continuação do que Deus começou a fazer 2000 anos atrás. Infelizmente a gente vive numa época de um grande orgulho, e de uma desconexão histórica. As pessoas querem coisas novas, as pessoas querem uma novidade, uma nova revelação. E não existe uma nova revelação, existe este único livro, que é a palavra de Deus, a imutável palavra de Deus. Não existe coisa nova. Se alguém chega anunciando o evangelho que nunca foi pregado antes, o próprio apóstolo Paulo diz: isto é uma maldição. Não há outro evangelho. Nenhum anjo pode trazer um outro evangelho, nenhum apóstolo pode trazer um novo evangelho, só existe um evangelho. E a igreja de hoje tem que ser a continuação daquilo que começou no dia de Pentecostes. E é por isso que tantas vezes durante as pregações a gente cita pastores de tantas épocas distantes. Citamos Agostinho lá no 1º ou 2º século, citamos tantos outros através dos séculos, porque a igreja é uma continuidade, não é uma novidade. E é isso que Esdras estava enfatizando aqui, quando ele diz: o Deus de nossos pais, o Deus de vossos pais. A gente tem que entender que nós somos beneficiários de homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que encontraram todo tipo de hostilidade, de oposição, circunstâncias realmente difíceis, terrivelmente difíceis. Hebreus capítulo 11 dá uma relação de pessoas que sofreram coisas terríveis, mas que aos olhos de Deus foram pessoas das quais este mundo não era digno de tê-las. Talvez, queridos, a gente não consegue reunir muitas pessoas, dezenas de milhares de pessoas, como os eventos esportivos conseguem fazer. E a gente viu lá no Rio de Janeiro pessoas morrendo de calor para assistir um show, pessoas lá na fila passando mal.
A gente não consegue fazer isso com o povo de Deus, né? Mas sabe, queridos, para Deus tem muito mais valor as pequenas reuniões dos verdadeiros crentes. Deus se alegra com pequenos números que se reúnem de coração sincero perante Ele. Deus não tem prazer nas grandes reuniões para comemorar, né, as habilidades atléticas ou artísticas das pessoas. Deus tem prazer na reunião dos seus filhos. Matthew Henry, ele diz assim: na obra de Deus, o dia dos humildes começos não deve ser desprezado, mesmo que os instrumentos sejam fracos e improváveis. Deus muitas vezes os escolhe a fim de realizar coisas grandiosas. Assim como uma grande montanha transforma-se em planície na presença dele quando lhe apraz, também uma pequena pedra cortada sem auxílios de mão pode encher a terra. Embora o início seja pequeno, Deus pode fazer com que o fim seja grandiosamente multiplicado. Um grão de mostarda pode transformar-se em uma grande árvore. Não despreze a luz do alvorecer, pois ela brilhará cada vez mais até ser dia perfeito. O dia dos humildes começos é o dia das coisas preciosas, que será o dia das grandes coisas. E pode ser que os nossos olhos nunca vejam nessa terra coisas grandiosas. O apóstolo Paulo, ele viu muita gente se convertendo durante seu ministério terreno, mas ele não pôde ver os milhares e milhares e milhões de pessoas que têm sido levados a Cristo através dos seus escritos. Só Deus sabe, e é por isso que Deus mostra números aqui de pessoas, nomes de pessoas, porque são frutos da obra do seu Espírito na vida de pessoas, através de outras pessoas. E quando a gente tem um olhar mais atento aqui para esta grande lista de nomes, né, nós vamos notar algumas coisas bem interessantes. A primeira coisa que nós vamos notar é que havia 12 líderes. 11 são mencionados no capítulo 2 e um já tinha sido mencionado no capítulo 1. E o número 12 nas Escrituras, queridos, ele é profundamente significativo. Nós vemos que havia 12 tribos em Israel, e nós vemos que havia 12 apóstolos. E no céu haverá muitas coisas com o número 12. Então, isso é um número muito significativo. E esses líderes, esses 12 líderes representavam Israel, mas agora muito mais como igreja do que como nação. Deus parece que estava já antecipando, né, esta época em que Israel não seria mais relevante como uma nação histórica, mas sim como um número de pessoas que foram chamadas para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo e comunhão uns com os outros. A segunda coisa que nós vamos notar aqui, nos versos 36 ao 39, é que fornece uma lista de 4 clãs de sacerdotes, um total de 4.289. Veja, 10% do número de pessoas que voltaram, 10% eram de sacerdotes, uma proporção bem grande, não é? Mas por que um retorno tão grande de sacerdotes? Porque eles estavam retornando com um único propósito, que era reconstruir o templo e restabelecer o culto de acordo com os padrões e diretrizes de Deus. E é por isso que não é tão surpreendente o grande número de sacerdotes, ainda que fosse desproporcional, né? Mas estes sacerdotes estavam realmente desejosos
de fazer parte da reconstrução do templo e da restauração da adoração ao Senhor. E aí surge a pergunta: só haviam esses sacerdotes lá na Babilônia? Na verdade não, mas estes tiveram prazer em retornar para cumprir com o propósito de Deus. E Esdras não faz menção daqueles que não voltaram. E a pergunta que fica: por que não voltaram? Eles eram sacerdotes, por que não voltaram? Alguém pode até dizer: eles ficaram lá para cuidar do povo que não voltou. Mas um sacerdote sem templo, sem culto de adoração, serve para quê? Como a gente já disse, na Babilônia não tem como cumprir com os propósitos de Deus. A terceira coisa que a gente vai notar aqui é que também havia uma lista de levitas, totalizando 74, que seria um para cada 58 sacerdotes. Os levitas, eles eram os ajudantes dos sacerdotes, bem parecido com os diáconos nos dias de hoje na igreja. E naturalmente os levitas pouco podiam fazer antes que o templo fosse reconstruído. Do mesmo modo, os cantores, os porteiros, não teriam nada para fazer enquanto o templo não fosse reconstruído. Mas mesmo assim, queridos, eles retornaram. E sabe por que retornaram? Porque tinham fé que o templo seria reconstruído e que seus serviços seriam necessários quando Deus tivesse restaurado todas as coisas. E mesmo assim, queridos, o trabalho desses levitas, desses servos, era um trabalho que quase ninguém via, passava praticamente e totalmente desapercebidos, como acontece muito no reino de Deus. Deus chama pessoas para fazer coisas que não vão receber o aplauso de ninguém. Como, por exemplo, você se trancar no seu quarto e interceder pela igreja, ninguém vai ver. E Jesus disse: aquilo que você fizer em secreto, fica em secreto, não fica falando, eu jejuei, eu orei, eu fiz isto. Porque, queridos, o importante é aquilo que a gente faz para Deus. Mas essas pessoas, como a gente disse, eles retornaram. Pessoas que iam passar desapercebidas, pessoas que não iam receber o louvor de ninguém, ninguém ia chegar, dar um tapinha nas costas e dizer obrigado pelo seu trabalho. Mas eles retornaram considerando que a função servil que eles iam exercer era mais importante do que qualquer outra coisa que eles pudessem fazer na Babilônia. Era muito mais importante do que qualquer ganho pessoal que eles poderiam obter. Em quarto lugar, queridos, a gente vê aqui que se a tarefa dos levitas eram servir, as tarefas dos servos do templo, dos servos de Salomão, eram muito mais servis. De acordo com Esdras capítulo 8, verso 20, esses homens haviam sido oferecidos por Davi para ajudar os levitas. Eles eram ajudantes de ajudantes. Poderíamos dizer, queridos, que eles eram estagiários de um tipo mais inferior de todos. Bem mais da metade destes servos, eles tinham o nome estrangeiros. Provavelmente entraram no serviço do templo como prisioneiros, como escravos, prisioneiros de guerra. Talvez fossem os descendentes daqueles que Salomão havia escravizado. E então, gerações depois, eles estavam sendo contados como o povo de Deus. Porque agora eles não eram mais escravos.
E a volta deles, o retorno deles era totalmente voluntário. O que significa que em algum momento, desempenhando aquelas tarefas servis no templo, aqueles homens realmente passaram a crer no Senhor. E porque creram, foram feitos povo de Deus. E muitas histórias de natureza pessoal como essa estão por trás de tantos nomes e tantos números que nós encontramos aqui. Em quinto lugar, queridos, a gente vai ver que havia pessoas que não podiam provar a sua ascendência com precisão. Não podiam provar que eram pessoas de Israel, não podiam provar que eram da família sacerdotal, não podiam provar nada. Era como que se a gente perdesse a nossa certidão de nascimento, o nosso RG e certidão de casamento. Quem é você? Não sei. Eu sei o meu nome, agora quem eu sou eu não sei. Não tenho como provar. E assim era a situação dessas pessoas. E você olhando isso do ponto técnico, essas pessoas tinham um retorno totalmente incerto. Eles não tinham direito a nada, eles não podiam provar quem eles eram. Aqueles que sabiam que eram descendentes de sacerdotes não podiam provar que eram descendentes de sacerdotes e não podiam receber o seu quinhão. Não tinham direito a nada, não tinham direito à herança. Mas eles não foram proibidos de voltar e então eles voltaram. As funções deles estavam temporariamente suspensas. Embora eles tivessem permissão para voltar, eles não tinham permissão para se considerar membro da comunidade da aliança. E parece que nunca conseguiram provar nada. E todos esses fatos, queridos, nos lembram que o serviço na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não precisa ser glamouroso. O serviço na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não precisa de títulos. O serviço não precisa de cargos para ser notado por Deus. Talvez a gente possa ter muito orgulho e dizer: eu sou o pastor da igreja. Ou eu sou um músico, eu sou um cantor, eu sou um diácono, eu sou isso, eu sou aquilo. Esses homens não podiam dizer nada. Eu não sou nada. Nada diante dos homens. Mas sabe, queridos, eles eram notados por Deus. Como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele, em Deus, o vosso trabalho não é inútil. E o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, verso 42, que Ele está vendo quando alguém pega um simples copo de água e então dá para alguém. O Senhor nota isto lá nos céus. Sabe, queridos, a nossa motivação deve ser agradar a Deus e não receber o louvor dos homens, receber o reconhecimento dos homens. É por isso que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 9: nós nos esforçamos para sermos agradáveis a Deus. E muitas vezes, queridos, quando nós somos agradáveis a Deus, nós somos desagradáveis aos homens. Mas a Bíblia nos ensina: mais importa agradar a Deus do que aos homens, incluindo a nós mesmos. Ok? E outra coisa que a gente vai notar aqui, querido, é a generosidade do povo de Deus. O texto nos diz aqui que os exilados retornaram com presentes que haviam recebido para a reconstrução do templo. E então no verso 68 diz:
Quando alguns dos chefes das famílias foram ao templo do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para a tesouraria da obra 5 mil minas de prata. Aqui é ouro, né? Eu acho que comeu aqui. 5 mil minas de prata e 100 vestes sacerdotais. O que a gente nota aqui, queridos, que os presentes dados pelos chefes das famílias eram ouro e prata, além das vestes sacerdotais. E muitas coisas são dignas de nota aqui. A primeira coisa que o texto diz que eles deram conforme as suas posses. Algo parecido com o que Paulo vai adotar lá no Novo Testamento, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 2, quando ele diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho. O que a Bíblia ensina aqui, queridos, é a atitude de dar. Ela deve ser proporcional à riqueza da pessoa. E Paulo então empregou este princípio quando liderou também a arrecadação para a igreja que estava em necessidade em Jerusalém. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 12, diz assim: porque se há disposição, isso é aceitável, de acordo com o que alguém possui, e não de acordo com o que não possui. Então isso, querido, nos lembra também das palavras do Senhor Jesus, quando aquela mulher derramou aquele vidro de bálsamo sobre os seus pés, e ela foi repreendida pelas pessoas ali ao redor, e Jesus disse: ela fez o que pôde. Ela fez exatamente aquilo que ela podia fazer. E tudo isso nos ensina, queridos, que Deus nunca pede para nós fazermos mais do que podemos. Não existe esse negócio de um sacrifício para receber algo de Deus. Você dá tudo o que tem para receber algo de Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a você dar o que você pode dar, nunca além disto. Então Deus nunca pede para fazermos mais do que podemos, mas aquilo que podemos fazer, queridos, isso nós devemos fazer, ok? A segunda coisa que nós vamos ver aqui é que, convertendo, essas medidas de dáricos, arratéis, para os valores atuais, esse pequeno grupo de 42 mil pessoas ofereceram 256 quilos de ouro puro e mais de 3 toneladas de prata para a reconstrução do templo. Você sabe o que representa isso? Sabe quanto custa 1 quilo de ouro hoje? Sabe? Mais de 300 mil reais. Aí você multiplica 256 quilos. E aí você multiplica as 3 toneladas de prata pelo valor de 1 quilo. Isso chega à casa de quase 100 milhões de reais. Um grupo de 42 mil pessoas. O que a gente nota, queridos? Um espírito de generosidade. O povo deu muito mais do que dízimo, Hoje, muitos ficam se debatendo, o quanto eu tenho que dar? Qual é o mínimo que eu devo dar para a obra de Deus? Qual é o mínimo com que eu devo contribuir? Essa é a pergunta totalmente errada. A pergunta certa seria: quanto eu posso dar além do que eu já estou dando? A terceira coisa que a gente vai notar aqui
é que nem todo mundo deu. O texto diz que algumas famílias. Isso talvez, já estaria mostrando a atitude decepcionante de muitas pessoas. Mas a ênfase aqui, queridos, agora é o dar e não o reter. Mas muita gente retém. E Ageu, no capítulo 1, no verso 4, ele destaca que o povo estava muito mais preocupado com a sua vontade própria do que com a vontade de Deus, quando ele diz assim: por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? A gente vai entender, queridos, olhando para todo esse texto, que era uma época de muita instabilidade. Eu não sei, como pastor dessa igreja, eu não sei o quanto entra, o quanto sai, e nem quero saber. Isso é problema da diretoria. Eles que cuidam disso. Eu só estou aqui anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente o povo não sabe mais ser mordomo das coisas de Deus. Eles querem um número, como o dízimo, 10% fiz a minha obrigação. Quando na verdade o dízimo não existe no Novo Testamento. O que existe é isto aqui: cada um dê conforme a sua posse. Jesus diz que nós não devemos entesourar tesouros nessa terra, onde a traça rói e os ladrões roubam, mas a juntar tesouros no céu. O fato, queridos, de Deus ter ordenado que eles dessem prioridade à reconstrução do templo, em detrimento dos ganhos pessoais, destaca a razão fundamental daquele retorno, que era encontrar uma maneira de adorar a Deus de acordo com o padrão estabelecido pelo próprio Deus. Aquele povo que deu de forma tão generosa, eles entenderam que a adoração a Deus vem antes das necessidades pessoais. Mas infelizmente, mesmo entre as pessoas mais comprometidas, havia naquela época e há nos dias de hoje um espírito de mundanismo, uma tentação difícil de repelir, uma tentação difícil de rejeitar, que é o reter. Talvez, queridos, alguns daquelas famílias que não contribuíram, talvez eles pensassem que o simples fato de retornar para Jerusalém já era o suficiente. Afinal de contas, eles estavam demonstrando um comprometimento maior do que aqueles que ficaram. E não é muito diferente nos dias de hoje, quando muitas pessoas acham que por fazer parte de uma igreja, por frequentar algumas reuniões, já é muito mais do que a maioria das pessoas de cristãos professos ao redor do mundo estão fazendo. E então isso leva essas pessoas a perguntarem, o que mais eles esperam de mim? Eu estou fazendo muito mais do que muita gente. Porém, quando a gente olha para o nosso Pai Celestial, a gente vê o que Paulo declara em Romanos capítulo 8, verso 32, que o nosso Pai Celestial não poupou o seu próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. E o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, a pergunta que nós realmente precisamos fazer não é o que mais eles esperam de mim,
mas é até que ponto eu sou de fato dedicado ao reino de Deus. Até que ponto eu estou disposto a sacrificar riquezas ou prazeres por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas continuando aqui, queridos, a gente vai ver um novo êxodo acontecendo, né? As mesmas notas do primeiro êxodo, mencionado lá em Êxodo, liderado por Moisés, vão ressoar aqui agora, através do retorno. Em primeiro lugar, o povo retornava para a sua terra, porque Deus faz com que um rei estrangeiro dê essa liberdade, para eles saírem do cativeiro e voltar para a sua terra. Em segundo lugar, nós vemos que as pessoas se estabelecem inicialmente em Jerusalém, nas regiões ali circuncidantes, tal como foi no passado. Em terceiro lugar, a gente vê que seus vizinhos dão ali os vasos de ouro e prata, assim como no tempo de Moisés. Em quarto lugar, a gente vê o propósito, tanto na época de Moisés como agora, era adoração. Na época de Moisés, deixa o meu povo sair para prestar-me culto. E agora o povo volta para restaurar a adoração em Jerusalém. E tudo isso nós notamos, queridos, que a identidade daquele povo, como povo de Deus, não teria nenhum significado se eles não pudessem adorar a Deus da maneira como é estipulada nas Escrituras. Eles tinham que colocar Deus em primeiro lugar nos seus pensamentos, nos princípios, nos sentimentos e nas ações. Para todo o povo de Deus, a verdadeira adoração deve ser colocada antes de qualquer outra coisa. Homens e mulheres de todas as classes sociais se uniram ali com entusiasmo na reconstrução do templo, na restauração da adoração, porque entendiam que o propósito de Deus era um relacionamento pessoal com cada um deles. Deus, naquela época, já estava à procura de verdadeiros adoradores, como Jesus disse lá em João capítulo 4, 23, que Deus procura verdadeiros adoradores. Deus está procurando porque está em falta. Você só procura aquilo que falta, não é? Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem conforme Ele estabeleceu na sua palavra. E a gente entende que a adoração verdadeira era contracultural. Como a gente disse, era impossível adorar a Deus, prestar culto a Deus na Babilônia, e é impossível prestar culto a Deus vivendo da maneira como o mundo vive, vivendo no padrão deste mundo. Mark Dever, você já deve ter ouvido falar bastante dele. Ele pegou as palavras de David Wells e ele resumiu e disse assim: nós fincamos raízes, compramos casas, fazemos planos de aposentadoria e nos preparamos para um futuro distante. Em suma, assemelhamo-nos ao mundo ao nosso redor. Como nossos pais ou avós diriam, nós nos tornamos mundanos. Foi isso que aconteceu com os cristãos evangélicos nos Estados Unidos. Ele disse nos Estados Unidos porque ele mora lá, e a gente pode dizer, é o que está acontecendo aqui no Brasil. Estes homens e mulheres que regressaram para Jerusalém, eles estavam determinados a se despir do mundo para restaurar a verdadeira adoração a Deus. Queridos, se nós não virarmos a chavinha lá dentro de nós, desligando para o mundo e ligando para Deus, jamais nós vamos prestar a verdadeira adoração bíblica.
Quando esses homens e mulheres voltaram, eles estavam determinados a isso. Pelo menos foi com essa intenção que eles regressaram para Jerusalém. Até que ponto eles seguiram neste assunto é um outro assunto. Mas por ora, queridos, devemos permitir que eles desafiem a nossa convicção quanto à centralidade do culto a Deus em nossas vidas. E eu quero encerrar com duas perguntas. Quão importante é para nós adorar a Deus da maneira como Deus determinou que o adorássemos? E a segunda pergunta: que sacrifícios estaríamos dispostos a fazer para assegurar a realização desta prática? Isto é, adorar a Deus conforme Ele determinou na sua palavra. E com essas duas perguntas eu encerro e convido você a curvar sua cabeça e responder. Só você e Deus. Ninguém mais precisa saber desse assunto. É você e Deus. Quão importante é para mim adorar a Deus conforme Ele mesmo determinou em sua palavra. Que sacrifício estou disposto a fazer para assegurar a realização da verdadeira adoração a Deus? Lembrando que você não é um número na multidão. Deus te conhece pelo seu nome. O seu nome está diante dele. Para Deus, você tem nome.